Fala meninos e meninas da matemática, beleza? Sejam bem-vindos novamente ao canal Explica Mestre. Eu sou o Fábio, professor de matemática, e eu vou explicar para vocês hoje sobre frações e suas representações. Se você tem dificuldade com relação a este assunto, permaneça até o final, pessoal. Assista este vídeo inteiro e pode ser que as suas dificuldades desaparecerão. Vamos lá? Fração é uma ferramenta matemática utilizada para representar as partes de um inteiro, ou as partes tomadas de um todo. Lembrando que este inteiro, esse todo, ele pode ser uma barra de chocolates, pode ser uma pizza, né? Pode ser um salário de um trabalhador, pode ser um saquinho de balas ou um pacote de bolachas, né? Algo que possa ser dividido em quantidades ou em partes iguais. A ideia principal aqui é dividir em partes iguais. Divisão em partes iguais. Tá? A fração ela é formada por dois elementos, né, principais. O numerador e o denominador. O numerador, gente, representa quantas partes eu estou tomando de um todo que está sendo considerado. Tá? Agora, o denominador significa o total de partes em que esse todo foi dividido. Quando você compra uma pizza, por exemplo, e você divide essa pizza em 8 partes, estas 8 partes formam o denominador da fração. Se você comer 2 delas, o numerador passa a ser 2. O denominador é 8. Por quê? O denominador é o total de partes em que você dividiu. E o numerador é quantas delas você está tomando. Quantas delas você está separando do total. Você está tirando daquele total em que você dividiu o inteiro. Tá? Eu vou fazer aqui 2 exemplos bem simples, só para exemplificar isso. Este primeiro círculo foi dividido em 4 partes e eu quero, neste círculo, pintar apenas uma delas. Então eu vou pintar essa parte aqui. Tá legal? No outro círculo, que também foi dividido em 4 partes, eu vou pintar uma, vou pintar 2 partes e vou pintar 3 partes. Então perceba que aqui eu vou representar esta parte pintada por 1 sobre 4. 1, porque eu pintei apenas uma parte. 4, porque o total de partes em que o todo foi dividido foi 4. Por isso a representação fracionária é 1 sobre 4, ou nós podemos também dizer 1/4, certo? Aqui no outro círculo, eu tenho 3 partes pintadas, então eu posso colocar no numerador da fração o número 3. Mas o denominador continua sendo 4, porque esse círculo também foi dividido em 4 partes. Perceba que essas duas frações elas se diferenciam apenas pelo numerador, apenas pelo número que está em cima da fração. Né? Porque aqui eu pintei apenas uma parte, aqui eu pintei 3. O denominador continua sendo o mesmo, porque ambos os círculos foram divididos em 4 partes. Tá? Então perceba que para cada situação eu tenho uma fração que a representa. Tá? E esta representação fracionária, dependendo da situação, ela pode ser utilizada de uma outra forma ou escrita de uma outra forma, que é o que nós vamos ver no próximo exemplo. Vamos lá. Aqui eu tenho o seguinte, pessoal. Uma barra de chocolates que possui 3, 6, 9, 12 quadradinhos. Eu vou colocar aqui então que o denominador da fração é 12. Tá? Por que o denominador da fração vai ser 12? Porque 12 é o total de quadradinhos de chocolate que eu tenho nessa barra. Tá? Agora, o numerador, para eu saber quanto ele vale, eu tenho que pensar da seguinte forma. Desses 12 quadradinhos de chocolate, quantos deles eu vou comer? Eu quero comer esta parte aqui, ó. Certo? Ou seja,
dos 12 quadradinhos de chocolate, eu vou comer 3. Então, o numerador desta fração será 3. Por que o numerador é 3, pessoal? Porque o numerador representa quantas partes eu estou tomando no todo considerado. Quantas partes desse chocolate eu vou comer dentre todas aquelas em que o chocolate pode ser dividido. Tá? Então, a fração que representa esta parte do chocolate que eu vou comer é a fração 3 sobre 12. Esta é a representação fracionária para 3 quadradinhos em um total de 12. Tá certo? No outro exemplo, pessoal, eu vou fazer de uma forma diferente. Tá? Agora eu tenho 2 barras de chocolate. Tá? Cada uma delas foi dividida, ou melhor, cada uma delas pode ser dividida em até 12 quadradinhos. Então eu vou colocar aqui que nesta situação o denominador também é 12. Então vamos colocar assim. Olha lá. Denominador vale 12. Por quê? Porque cada barra tem 12 quadradinhos. Agora, o numerador dessa fração vai ser um pouco diferente. Porque agora eu não quero mais comer apenas 3 quadradinhos. Eu quero comer esta barra de chocolate inteirinha e além dela eu quero comer esse outro pedaço aqui, contendo 3 quadradinhos de uma outra barra. Então perceba, pessoal, que eu vou comer 3, 6, 9, 12, 15 quadradinhos. Então o meu numerador aqui será 15. Gente, perceba que nesta situação o numerador ele é maior do que o denominador. A fração que eu vou escrever para representar isso vai ser 15 sobre 12. Né? O numerador que representa quantas partes eu vou comer desse chocolate é 15. E o denominador, que significa quantas partes possui cada barra, é 12. Perceba que é uma fração diferente das convencionais, porque o numerador é maior do que o denominador. Tá? É o que nós chamamos de uma fração imprópria. Essas frações elas podem ser representadas de uma outra forma. Tá? É uma representação através de uma fração mista. Eu vou mostrar para você por que é uma fração mista. Veja bem. Eu vou comer aqui um chocolate inteiro, então eu vou colocar aqui o número 1. Certo? Só que além desse chocolate inteiro, eu vou comer mais 3 partes de um total de 12 na outra barra. Então eu vou comer um chocolate inteiro e mais 3 dozeavos da outra barra de chocolate. Tá? Então eu tenho esta outra representação aqui, que também significa a mesma coisa que 15 dozeavos. Apenas uma forma diferente de escrever. Tá? Eu posso colocar ainda de uma outra forma. Veja bem, eu vou comer aqui uma barra de chocolates inteira. E na segunda barra, se eu pensar assim, eu vou dividir em uma fileirinha, 2 fileiras, 3, 4 fileiras. Eu vou comer uma. Então eu posso pensar que é uma parte de um total de 4. Então eu vou comer um inteiro e um quarto. Um chocolate inteiro e mais um quarto da outra barra. Tá? Essas duas representações aqui, né, são representações de frações mistas. Tá? Tanto esta como esta. Elas são frações mistas. Mas, Fábio, por que elas são frações mistas? Porque eu estou colocando tanto um número inteiro como uma fração para representar esta situação. Então, eu estou juntando os dois tipos de número, as duas representações de números, número inteiro e número fracionário. Por isso, essas frações são frações mistas
ou também podem ser chamadas de números mistos. Tá? Perceba que uma fração mista ela é sempre igual a uma fração imprópria, pessoal. O que é uma fração imprópria? Uma fração imprópria é aquela em que o numerador é maior do que o denominador. Esta fração aqui, ela é imprópria. Tá? Opa, deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. Todas as vezes que a fração tiver o numerador maior do que o denominador, ela é uma fração imprópria e ela pode ser representada por um número misto. Tá? Em um outro vídeo nós vamos ver como transformar uma fração imprópria em um número misto, ou como converter uma escrita fracionária da forma de fração imprópria para a forma de fração mista. Tá? Mas isso é um assunto para um outro vídeo e eu vou postar para vocês aqui no mesmo canal. Tá? Se você gostou, se você aprendeu sobre frações e suas representações, por favor, não esqueça de deixar o seu like e também se inscreva no meu canal para que possamos ter valorização de todo esse conteúdo. Ok? Belezinha, um abraço a todos e até a próxima. Valeu!